de muito orgulho e de um grande prazer. Eu quero começar dizendo que o que eu vou apresentar aqui, farei com a maior rapidez possível, eu vou falar bem rápido, porque eu acho que tem muita coisa para ser debatida, é fruto de quase 40 anos de vida. Eu sou de um estado de fronteira. Ao mesmo tempo, como professora de Direito Público, sempre falava que a Constituição Federal fala que uma das formas de erradicar a miséria no Brasil e diminuir a pobreza é diminuindo as desigualdades regionais. O Brasil é um país desigual, um Brasil que ainda precisa de muito investimento em certas regiões, como o Norte e o Nordeste, mas nós não acabaremos com a desigualdade regional se nós não fizermos um dever de casa. O Brasil tem uma dívida com os países vizinhos e os países vizinhos têm uma dívida com o Brasil. Nós sempre olhamos além-mar, nós sempre olhamos para a Europa, para os Estados Unidos e mesmo para a Ásia, e esquecemos que, muitas vezes, a solução dos nossos problemas está ali, do nosso lado, e vice-versa. O que eu quero dizer com isso, e nós vamos ver aqui nas explicações, que nós temos um mar de oportunidades, olhando para países como Chile, Argentina, Paraguai, Guiana, Suriname, Peru e etc., e eles da mesma forma. Esta é uma forma que nós temos de resolver o problema também do crescimento do Brasil. Segundo ponto que eu queria colocar, o que nós vamos colocar aqui é um sonho de 30 ou 40 anos, do Acre, de Roraima ao Rio Grande do Sul. Mas, e a terceira e última colocação, antes de começar a fala, o que era utopia há 40 anos atrás, sonho há 15 anos atrás, hoje já é realidade. O que eu vou mostrar para vocês é concretude. O que eu vou mostrar para vocês é que este ano, de 2025, nós já vamos inaugurar a primeira das 5 rotas, e no ano de 26, nós vamos inaugurar um braço de outra rota, de mais pelo menos duas, na realidade, de 3 rotas. Só uma rota provavelmente ficará para 2027 ou 2028. Pode ser que fique, porque se tudo der certo, nós estaremos falando também ainda em 26. Então, o que nós estamos falando aqui é planejamento. Quando nós assumimos, nós fizemos o PPA participativo, que foi um sucesso. Nós rodamos o Brasil fazendo a seguinte pergunta para o povo brasileiro: que país vocês querem para os próximos 4 anos? Como nós vamos fazer para chegar lá? Nós aprovamos o PPA, esta casa aprovou o PPA, de maneira, acho que foi até simbólico, acho que não teve um voto contrário, e nós deixamos uma bússola para os próximos 4 anos. Todas as LDOs e todos os orçamentos desta casa cumprem fielmente as metas estabelecidas, os objetivos estabelecidos no PPA. Se for alguma emenda parlamentar ou alguma decisão da ministra que contraria o objetivo colocado no PPA pelo povo brasileiro, ela é considerada ilegal e até inconstitucional e ela não passa. E o Congresso trabalha isso com maestria, fizemos isso no passado e ano retrasado. Então, fruto desse sucesso do PPA, e com isso eu encerro a parte que não tem a ver com as rotas, foi tanto sucesso que eu pedi autorização para o presidente Lula, ele me pediu, inclusive, para que fizesse isso. Eu falei: presidente, o Brasil nunca teve uma bússola, uma carta náutica que projetasse o Brasil por longo prazo. Eu fui para os Estados Unidos e fui para a China. Estive na Europa, falando do Brasil, né, vendendo assim o Brasil no sentido positivo, né? Queremos investidores estrangeiros vindo para o Brasil. E todos eles me perguntaram, e me tratavam como ministra do Planejamento, e falavam de planejamento e não falavam de orçamento. Qual é a estratégia do Brasil para os próximos 15 ou 25 anos? E eu não tinha o que dizer para ele, porque a única estratégia que a gente tem, que é uma coisa que foi feita aí por 2 ou 3 mãos no passado, está lá na gaveta, porque tem uma série de equívocos. Eu falei: sabe de uma coisa? Nós vamos fazer com todos os estados brasileiros, todos os governadores, com o Congresso Nacional, com as prefeituras, com os setores da agricultura familiar ao agronegócio, setor produtivo, com todo mundo, nós vamos fazer a Estratégia Brasil 2050, que vai ser entregue agora até a COP30. Que Brasil nós queremos para os próximos 25 anos e o que vamos fazer para chegar lá? Quais são os problemas e como enfrentar o problema de atraso em ciência, tecnologia, inovação, inteligência artificial, que está vindo para ficar e tem que ser algo positivo a nosso favor. Então, assim, quero agradecer imensamente, porque tem parlamentares envolvidos nessa estratégia, os governadores de situação de oposição têm sido grandes parceiros, e é isso que me dá prazer, que é o Ministério do Planejamento, talvez seja o único Ministério do Congresso Nacional, que
que não tem oposição nem situação. É pensar o Brasil para os próximos anos. E isto aqui, agora, é pensar o Brasil da melhor forma possível. Quero mostrar por fotos, tá? Eu vou por aqui, para não ficar com o pescoço aqui duro, e você me fala se a minha ordem está igual aí. Isso começou em maio de 2023, quando, no Consenso de Brasília, o presidente Lula se encontrou com o presidente da Venezuela ao presidente da Argentina, com todos os presidentes sul-americanos. E ali nós chegamos à seguinte conclusão, ou o consenso, a Carta de Brasília chegou à seguinte conclusão. Nós temos uma dívida com nós entre países sul-americanos. Não é possível nós diminuirmos a pobreza e a desigualdade social se não houver uma integração sul-americana. E com base nisso, eu montei uma equipe que pudesse, pode ir passando, pudesse em 4 meses ouvir todos os secretários de Planejamento, Economia ou Fazenda dos estados de fronteira, começando por eles, para perguntar quais eram os problemas, quais eram os avanços, qual era o problema de logística, de conectividade, de segurança de fronteira, enfim, né, de comércio, de balança comercial que nós tínhamos na região de fronteira. Feito isso, nós apresentamos e redesenhamos as rotas idealizadas por Celso Furtado há quantos anos? 50 anos? 40 anos, que eram 10 rotas. Nós transformamos as 10 rotas em 5 rotas, entregamos para o presidente em novembro de 2023 ainda. Ele deu o sinal verde e falou: toque, uma vez por ano. Se tiver problema, a qualquer momento, converse comigo. Senão, uma vez por ano, eu quero uma prestação de contas. E já fizemos a prestação de contas de 2024 e agora, em breve, faremos a prestação de contas para o presidente de 2025. E assim começamos, por uma questão estratégica, fazendo a ligação, ao mesmo tempo em que nós aproveitamos que era início do PAC e pedimos para os governadores sugerirem obras de infraestrutura no PAC dos seus estados relacionadas à integração. E com isso nós tivemos condições de, pode passar, conversar com todos os ministros de Fazenda e Economia da América do Sul. Aqui o da Argentina já é do atual presidente Milei, porque nos encontramos logo assim que ele assumiu e conversamos com todos os ministros de Fazenda eu coloquei mês de março, mas na realidade foi um pouco mais ao longo de 2 ou 3 meses. E a partir daí, quando eles falaram e bateram o martelo de que concordavam com todos esses projetos, nós passamos a apresentar para o Brasil e para a sociedade as rotas de integração sul-americana. Andamos e fizemos reuniões, pode passar, em todos os estados, pode passar. Esses são os estados com as datas que visitamos. E a partir daí, ouvindo pessoas como a deputada Socorro, como a deputada Helena, que participaram e tiveram os eventos, Antônia, e também estados que não, a partir daí, ouvindo pessoas a interligação, que participaram e tiveram os eventos. Esses são os estados com as datas que visitamos. E a partir daí, ouvindo pessoas como a deputada Socorro, como a deputada Helena, que participaram e tiveram os eventos, Antônia, e também estados que não eram de fronteira, nós falamos, agora que está maduro, nós podemos mostrar a interligação dessas rotas com o Nordeste brasileiro, com o Sudeste brasileiro, com os estados que não fazem fronteira. E a partir daí apresentamos esse mapa que estava o anterior, agora já integrado com o Nordeste e o Sudeste. E aqui, uma observação interessante, né? Porque São Paulo era o estado que estava mais reticente. O que vai acontecer com Porto de Santos? Espera aí, essa rota não briga com a outra? Eu quero dizer com alguém que é filha de fronteira. Uma rota não briga com a outra. Quantas Europas cabem dentro do Brasil? Europas ocidentais cabem dentro do Brasil. O Brasil é um continente. A Rota 4, que é do meu estado de Mato Grosso do Sul, não vai concorrer, muito pelo contrário, com a Rota 2, que vai ser a primeira que vai ser inaugurada lá no norte do Brasil. Ao contrário, só ganhou projeção, só ficou superlativo, e inclusive veículos internacionais querendo saber,
inclusive da América do Sul, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, sobre esse projeto, porque, primeiro, ele não é um projeto de um estado ou de meia dúzia de estados. Ele é um projeto nacional. E, segundo, ele não é um projeto de governo. Ele é um projeto do Estado brasileiro. Alguém sonhou lá atrás e foram realizando algumas obras. Por sorte, o governo do presidente Lula está no momento certo, na hora certa, e tem no DNA, isso é uma coisa que nós temos que reconhecer do Partido dos Trabalhadores, tem no DNA o convencimento da importância da integração com a América Latina. Mas tem um detalhe, não é porque eles falaram disso antes que isso é uma coisa só de um partido. Este é um projeto que todos espectros ideológicos sonham. Este não é um projeto de A, de B ou de C. Esse é um projeto do MDB, esse é um projeto do PL, esse é um projeto do PSDB, esse é um projeto do PP, porque todos nós, brasileiros, temos o reconhecimento da importância da integração. E eu mostro por esse mapa. Olha o que acontece com a América do Norte. O comércio intrarregional da América do Norte é de 40%. Não, antes, por favor. Não, é que ela tinha passado. Ela tinha passado na hora que eu olhei. De 40%. Só depois os Estados Unidos compram do Brasil. Olha o comércio da Ásia. Só depois a China compra do Brasil. E olha o que acontece na Europa. Só depois a Inglaterra, a França, Portugal compram da América do Sul. Por quê? Não é porque não querem, é uma questão de competitividade. É mais barato. Eu estou do lado do produto, eu não tenho transporte, eu não tenho logística. Agora,